Federativa do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro, a fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Uma satisfação voltar aqui. Lembro que estivemos juntos em 2018, por ocasião das eleições, na Copacabana. Uma amizade, né? Porque eu vou falar amor à primeira vista. Eu lembro quando era estudante, muito tempo, estou com 67 anos, e o professor certa vez disse: o desenvolvimento de uma nação se mede pelo consumo de ácido sulfúrico, H2SO4. Isso me marcou, entre outras coisas. Hoje, nós vemos que um dos grandes indicadores é o consumo de ácido de cada país. Então, os senhores, obviamente, fazem parte da nossa história, do nosso desenvolvimento. Eu pedi agora há pouco, o nome dele é Gerson, né? Acabou de falar sobre o Inmetro aqui. Eu lembro quando eu vi que no Inmetro tinha uma pessoa que havia já baixado portaria, né? Decidido fazer 3 coisas no Inmetro. Primeiro, uma modernização em 4 milhões de tacógrafos pelo Brasil. Em média, R$400. É só fazer as contas aí. Também trocar todos os taxímetros do Brasil. Eu acredito que o taxímetro tem que ter melhor do que eu, mas ultrapassa a 200 mil taxímetros do Brasil. E também um chipzinho em cada bomba de combustível no Brasil, que já tinha havia de maneira investigada, já era fraudável antes da sua implementação. Só tem uma coisa que é fraudável no Brasil, você só sabe o que é. E quem falou que importa, eu vou baixar o nível aqui, né? Vamos conhecer mais. E daí eu falei com o Paulo Guedes que, como era uma decisão colegiada, tínhamos que trocar todo mundo do Inmetro, o presidente e os diretores. E fizemos, daí indicamos o Gerson. A imprensa bateu, mais um coronel. Só que o caboclo é formado pelo INE, a exemplo do Tarcísio. É como tem gente formada por outros estudos respeitados no Brasil. Eu lembrei aqui da tomada de 3 pílulas atrás. Tem gente que defendia de forma bem intencionada, mas o resultado foi diferente. A Europa iria aderir a tomar 3 pílulas, depois não aderir em poucos países, né? O Brasil, o mercado consumidor é enorme, se implementou aqui. E não foi bem aceita pela população, mas o gasto se fez presente. Então o objetivo nosso é trabalhar dessa maneira. Tá? Tem que cortar a cabeça quase de todo mundo. Não fica ninguém para continuar aí, né? Uma laranja podre no cesto, contaminando os outros ali presentes. E a gente trabalha dessa maneira e muito bem atualmente com os 23 ministros. O grande legado nosso é que eu falei em 2018 e cumpri. Né? É escolher ministros por critério, não o político partidário. Vocês se lembram, há poucos anos, tal partido perdeu o Ministério da Infraestrutura, né? Ou do Transporte, que é outro nome, e tal partido ganhou isso. Eu lembro que eu estava 28 anos dentro do parlamento, e votações importantes, o plenário fica cheio. Votações importantes, o pessoal entende o que é. Né? E acabava a votação, chegava para alguns líderes partidários a lista da fidelidade. Então, quando está vendo lá para o lado, estava lá um líder partidário, falando: olha, o meu partido, a fidelidade foi de 90%, e eu só tenho 2 ministérios. O outro foi 70%, e tem 3. E começava-se a briga para aquele partido indicar o ministro, né, daquele outro partido que não era tão fiel assim. A fidelidade não era com o Brasil, pessoal. Não era com o desenvolvimento. Era com questões próprias. Por isso, os escândalos de corrupção transbordavam o Brasil. Era toda semana, você lembra aqueles dutos, né? Jorrando dinheiro verde, inclusive, né, Juca? Nada a ver com a sua política atualmente. E nós fizemos isso.
Na economia, que eu não entendo de economia, né? Talvez se eu falar que eu entendo, eu mando o Paulo Guedes embora. E vou ficar o PG me perturbando ele, mas ele embora e resolve os problemas. A economia é um ministério dos mais importantes. E nós temos que ter uma pessoa gabaritada lá. Passou por maus momentos durante o nosso mandato. Não podia ser diferente. Com crise acontecendo, Covid, uma crise hídrica enorme no ano passado, uma guerra lá fora, entre outros problemas, um interesse político de alguns também em gastar mais. Mas o Paulo Guedes se comportou da forma que ele havia conversado comigo lá atrás. Pode mudar? Pode. Pode redirecionar o nosso posicionamento um dia. Mas devemos conversar. Quantas vezes tem uma salinha reservada, que não é sala cofre, lá na presença, a gente vai com o caboclo lá e somos iguais. Nós só não sai na pancada, o resto a gente fala, abre o jogo, é isso, é aquilo. E eu tenho que confiar. A confiança do ministro é essencial. É igual, por exemplo, eu sou paraquedista, você sai do avião, de repente eu vou trocar o paraquedas. Já saiu do avião. Trocar o paraquedas não vai dar certo. Vai se esborrachar lá embaixo. E a gente vê hoje em dia como está indo a economia. Se eu estiver errado, é missão, Paulo Guedes, me corrija aqui. Nós devemos ser um dos poucos, talvez, dos poucos países que teremos PIB positivo no corrente ano. Estamos numa ascendência. A questão do desemprego está caindo. A inflação, devemos ter nesse mês também deflação no Brasil. Mas como acontece isso? No meu entender, a grande vacina econômica foi aplicada em 2019. E eu, quando entrego o ministério, é porteira fechada. Eu só encho o saco do ministro. Quando, olha, tem o Zé das Couve aí que levantando vai dar problema. Aviso uma vez. Aviso na segunda, o ministro troca. Na terceira, eu troco o ministro. Com todo respeito, porque eles sabem que nós temos um zelo todo especial e certas práticas não podem continuar no nosso governo. Pode acontecer um problema um dia? Pode. Ninguém está livre de ter um problema, né? Mas não existe mais aquele problema orgânico que vimos no passado, que era o uso da máquina para esse fim. Eu lembro um ano e meio atrás, aproximadamente, uns 15, 20 empresários no meu gabinete, e estava lá o 02 do SPU. E o empresário pegou e falou: olha, eu quero dizer a vocês que pela primeira vez eu fui ao SPU e não fui achacado. Isso não é virtude, é obrigação nossa. Fazer o melhor. Ninguém aqui faz negócio com vocês. Vamos fazer um pedido, uma solicitação que é justa. A gente vamos conversar no quartinho da salinha cofre do lado para a gente ver como é que fica. Não existe isso. Há uma diferença. E hoje em dia, eu sempre falo, vamos fazer comparações. 3 anos e meio do nosso governo com 3 anos e meio de outros governos por aí. Para onde o Brasil estava indo, para onde nós estamos indo hoje em dia, com essa economia que está aí, está dando certo. Quando fui negociar com o Putin, presidente Putin da Rússia, em fevereiro desse ano, eu fui massacrado por grande parte da mídia. Até ministro meu veio falar comigo: você não deve ir porque está na iminência de um conflito. Bem, fomos e evitamos um outro conflito enorme. Imagine o Brasil sem fertilizantes, o que seria da nossa segurança alimentar, o que seria da segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E ser chefe, como vocês são chefes na área de vocês, tem que decidir. Obviamente que a minha decisão tem uma repercussão enorme, para o bem ou para o mal. Tudo que eu conversei com o Putin foi cumprido. 3 horas de uma conversa reservada, a 1,5 metro de distância, sem máscara, diferentemente do que ele havia feito há 2 semanas com o presidente da França, a 10 metros, e com todas as medidas
sanitários. O que ele demonstrou dessa forma? A confiança na gente. E um ato também que marca, né, que eu faço sempre. A gente procura ver os bons exemplos e não fazê-los para dizer que é daquela maneira, mas porque ele está incorporado na gente. Ele, quando estava entrando no meu carro, vai embora, venha conhecer minha sala. Eu fui lá conhecer a sala dele. É um gesto de carinho para a gente. Sabemos do que está acontecendo lá, lamentamos a guerra, lamentamos as mortes, e até há poucas semanas o presidente Zelensky da Ucrânia ligou para mim. Não posso falar tudo, mas o que eu senti na conversa é que ele queria uma posição firme do Brasil no tocante às sanções contra a Rússia. Eu respondi para ele: se eu tivesse poder de acabar com a guerra, teria evitado que ela acontecesse. Porque, vocês sabem, depois que começa uma briga, é muito difícil você chegar aí a um bom termo e botar um ponto final naquele conflito. Não vou discutir a guerra da Ucrânia, quem está certo, quem está errado. Eu sou presidente do Brasil, sem os fertilizantes. Acredito que todos nós aqui estaremos sofrendo coisas terríveis no mundo. A própria Europa, quando fala em Macron, há 40 dias a França, as suas florestas ardem, pega fogo. E olha que o tamanho da França equivale a 1/3 do tamanho só do estado da Amazônia. Então o pessoal cobra de mim apagar o fogo na Amazônia. Fazemos o possível. Mas a nossa Amazônia equivale a uma Europa ocidental. Só a reserva Yanomami, por exemplo, é 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Com as nossas Forças Armadas, se a gente botasse todo mundo lá, não teria capacidade de apagar esse fogo. E se tivesse, né? Porque o Macron, uma área muito menor do que a nossa, não, praga. Posso falar esse nome aqui. Por que eu não apago o seu fogo lá? E dizer aos senhores, a Europa está com uma onda de calor muito forte. Logicamente, isso ajuda ao incêndio. Estão com um problema enorme com a sua segurança alimentar. Não estão no inverno ainda. Se tivesse no inverno, você sabe o que poderia acontecer: alguém fechando as torneiras do gás para aqueles quase 30 países ali presentes. Agora, o Brasil. Quem é o Brasil? O Brasil é um país maravilhoso. A Rússia tem o dobro da extensão territorial nossa. Sim. Mas nós aqui somos mais bonitos do que ele. Temos mais biodiversidade, terras agricultáveis, riquezas minerais. Temos tudo aqui. Mas isso é fonte de preocupação. Se o mundo está chegando a 8 bilhões de habitantes, e com fome, pessoal, se faz qualquer coisa. Aquele velho ditado, né? Casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Nós devemos nos preocupar com o Brasil. Para onde o Brasil está indo? Está indo no caminho da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, sim ou não? E a Venezuela, o pessoal sabe, o seu povo está em situação de miséria abaixo do Haiti. Eu estive no Haiti antes do terremoto. Morreram mais de 200 mil pessoas. Seria óbvio para falar sobre o Haiti, mas vai demorar muito aqui. A Venezuela, eu acho que essa sabe o que está acontecendo. Mudou-se o regime. Fizeram uma campanha fácil, né? Comigo você vai ter casa comigo e roupa lavada. O povão foi acreditando nas mentiras que a praxe da esquerda está no DNA da esquerda e chegou a esse ponto que está lá. E a Venezuela teve esse boom também, quando o petróleo estava em torno de $130 o barril, né? E o governo podia vender a 2 centavos no litro de gasolina. Exportava e tinha como esbanjar. Depois o petróleo caiu à base dos $30, o outro lado ia ganhar e
E o presidente de plantão resolveu mudar completamente a sua linha, que hoje vemos lá Venezuela. Até recomendo, né, que é muito jovem que defende a esquerda, que se o pai tiver condições, ele defende, geralmente quem defende vive do dinheiro dos outros. Né? Se ele puder ir lá para Pacaraima, a fronteira com a Venezuela, para ver, hoje em dia chega em média, ainda em média 500 venezuelanos fugindo por dia, aqui para o Brasil, pesando em média 15 quilos, a menos do que ele tinha há poucos anos. E uma coisa impressionante, quando nós buscamos o nosso pessoal lá na Ucrânia, mandamos dois aviões da Força Aérea trazer o pessoal para cá, houve um pedido, se podíamos trazer os seus pets, cães e gatos. Obviamente, de imediato, vimos aqui com a Visa, etc., sem problema, pode trazer. Ninguém chega fugindo da Venezuela com cães e gatos. Já comeram todos. Então nós temos que fazer comparações com o Brasil. Estamos vendo agora a economia da Argentina para onde está indo. Até falei há pouco tempo com o pessoal do agro. Um novo imposto, contenciones, né? 33%. Qualquer coisa exportada lá que tem a ver com girassol, trigo, soja, carne, um imposto. Nós não cobramos nada aqui no campo. E nem vamos cobrar, certo, PG? PG que manda aqui. Estamos juntos, PG? E o PG descobriu algo inédito. Né? Ou melhor, eu orientei o PG. O PG não sabia que era curva de Laffer e eu fui para cima do PG. PG, eu acho que a curva de Laffer já está lá para trás. Tá? E nós já estamos arrecadando menos, dada a carga tributária. Desde o início do nosso mandato, nós temos diminuído impostos no Brasil, em especial o de fora, né? Em alguns produtos, sem atrapalhar a gente aqui, obviamente. Né? E o PG, entre as medidas, a outra briga dele aqui é a redução do IPI em 35%. Meu Deus do céu, essa é a política nossa. O Petro, quando assumiu agora na Colômbia, a primeira medida dele foi aumentar impostos. A nossa não é a primeira. Agora, uma grande medida, reduzir em 1/3 o IPI, que atinge diretamente em torno de 4 mil produtos no Brasil. Está judicializado. Está judicializado. Ninguém quer prejudicar a Zona Franca de Manaus. Se tem algum prejuízo, discute medidas compensatórias, sem problema nenhum. Agora, não podemos condenar a nossa indústria aqui a correr com uma bola de ferro numa perna, com um chinês, né, de tanga, livre, do outro lado. Você vai perder essa corrida. E então, isso que vem acontecendo no Brasil. O outro lado fala o contrário, muitas vezes. Nós botamos um ponto final no MST sem pancada, sem violência, titulando terras. E para quem fala que a gente não pensa em mulher, né? Eu penso em mulher. A menor dúvida. Nós, para 90% desses 370 mil títulos, para mulher. Quem sabe que o velhinho lá de 60 anos, eu estou com 67, né? Sou velhíssimo, com 60 anos, 50 anos, muitas vezes, se está em nome dele o título, ele pode fazer algum negócio, né? Com a mulher fica diferente. Com a mulher dá uma garantia muito maior que aquela terra vai ficar para os seus filhos e netos. Temos essa visão. É a forma de fazer a economia. Quando o Coronel Gerson passou por aqui agora há pouco, das vacinas econômicas de 2019, além da liberdade econômica, foi uma foiçada nas NRs, normas regulamentadoras, que levavam o terror em qualquer ambiente empresarial. O cara chegava lá só para olhar o banheiro de vocês, tinha 40 e poucos itens. Ele podia te multar pela altura da pia, pela rugosidade do papel higiênico, né? Pela ventilação adequada ou não, pela largura da porta, pela altura do trono. Foram milhares de normas que foram deixadas de lado para tornar mais leve a vida de vocês.
Eu não tenho certeza, vou pedir o Paulo Guedes para me orientar. Parece que o Reino Unido, que há muitas décadas, deu um salto na economia, onde ele deu uma legalizada no poderio dos fiscais. Se eu estiver errado, me desculpa aqui, tá? Parece que aconteceu isso há várias décadas, porque tem que ter fiscalização? Tem. Ninguém vai negar isso daí, mas não pode abusar. Como fazia o campo, antes do Juca assumir, o ministro Juca, estava lá o Ricardo Salles, e eu falei, Salles, o homem do campo não pode ficar com medo do fiscal. É como ontem na Inquisição aí da Globo. Você tem que, falou para não queimar. A lei diz que se puder retirar o material, ele não pode ser queimado. Se o material chegou lá de helicóptero, a gente não vai gastar o helicóptero para tirar, mas taca fogo. Mas em quase a totalidade das vezes, o material pode ser retirado. E o pessoal, quando queima, ainda diz: ódio do presidente Bolsonaro. Sabe o que está em jogo? Eles me deram uma multa em 2012 na Bahia de Angra, num dia que eu tinha apertado o dedo do painel em Brasília. E a história é longa, no caso, entre detalhes aqui, mas alguns poucos mancham a maioria do pessoal do IBAMA. Mas vamos resolvendo esse assunto. Muita coisa foi feita dentro dessa vacina econômica de 2019. Quando eu falo da lei de liberdade econômica, por exemplo, uma pessoa queria vender um cachorro-quente na praça, queria abrir um pequeno salão de beleza, uma pequena oficina mecânica, entrava com pedido de alvará, levava meses, anos, tinha que ter uma conversa com alguém da prefeitura. Essa lei acabou com isso em 30 dias. Não respondeu? Pode vender cachorro-quente na praça. E assim, a gente vai trabalhando, teria horas para conversar com os senhores sobre essas questões. Quando fala do Juca aqui, ele me autorizou a falar, o Juca Verde, o Paulo Guedes autorizou a falar também, o próprio Juca falou. Eu falei que brevemente é tanta coisa verde que ele vai tirar um cara do Atlético Mineiro, vai entrar na vaga desse cara e jogar futebol lá. Está se transformando num Hulk do bem. E é uma realidade. Quando ele fala aqui em eólicas offshore na costa do Nordeste, que quem já pernoitou na Bahia, dificilmente não sente que o vento sopra a noite toda e numa constância. Então o Paulo Guedes falou, olha, eu falando outro dia, se tivermos o equivalente a 10 Itaipus lá na costa do Nordeste, estou feliz. O Juca fala que poderemos ter até 50 Itaipus. Energia verde, é o aço verde. O Brasil, a lei da segurança alimentar para o mundo, pode ser também a segurança energética. Exportar hidrogênio vindo da hidrólise desses cataventos aí no mar. O Brasil é um país fantástico. O que falta alguma coisa para nós aqui? É agregarmos mais valor do que produzimos, Usando um exemplo grosseiro, a cada navio de minério de ferro, que a gente manda para fora, que é de vocês, volta uma canoa de laptops. Nós devemos buscar maneiras de trabalhar nisso. Eu faço um apelo a vocês em São Paulo. Olha o nióbio. Catalão foi vendida para a China. Araxá esteve na evidência de ser vendido. Se for botar um leilão, quem vai comprar? Se for num leilão, dificilmente serão vocês. Eu faço o possível para que isso fique conosco, agregue valor para nós. Que se vier de fato, como já temos a bateria de nióbio no Brasil, se vier agora a bateria de nióbio barra grafeno, a bateria de nióbio, o ciclo do Campinas já tem. Barra grafeno, o Tarcísio vai gostar disso, Nós temos uma bateria que pode ser recarregada em poucos minutos. E qual a vantagem? Não tem superaquecimento. Se toma um café no posto de combustível, vai no banheiro, volta, o teu auto tem mais 400 quilômetros de autonomia. O Elon Musk teve no Brasil, o que ele está fazendo aqui, começou rapidamente comigo no canto, começou nos 4 meses, deve voltar para cá para ver a Amazônia também, que tem interesse em botar internet na Amazônia toda, sem custo para nós, é muito bem-vindo isso, mas só nós temos o nióbio. Eu era escumachado em 2016, 17, 18, quando eu falava isso.
E até a pessoa esculachava e falava, bota o nióbio de vice, bota o grafeno de ministro. Obviamente é o pessoal que sabe desse potencial do Brasil. Só nós temos. Não é justo. E, por exemplo, permite aumentar mais um pouquinho o tempo aqui. Quando eu tive em 2019 no Japão, daí eu entrei em contato, logicamente, paguei lição para o pessoal, né? Levar no hotel meu um japa que fazia bijuteria de nióbio. Então o japa chegou lá, né? O japa aí e apresentou para mim várias bijuterias, entre elas uma correntinha. Eu acredito que não pese mais de 20 gramas. E eu paguei, porra, eu sou um ferrado financeiramente, né? Paguei $1.000 a correntinha dele. Mas paguei $1.000 e paguei as taxas também, extra, né? Para eu poder mostrar aqui no Brasil. Ou seja, com mais ou menos aí, 20 correntinhas, você compra uma tonelada de nióbio aqui no Brasil. E lá, o que é usado no Japão? O nióbio, isso é melhor do que eu. Na mistura com o ferro, você tem os prédios, né? Não com aço puro, mas com isso, o nióbio, liga ferro no nióbio, e ele fica mais resistente, tem uma certa flexibilidade. Então o Japão está aí usando essa liga ferro-nióbio no chassi do Japão, não, na Alemanha, o chassi de automóveis. É mais leve, e se é mais leve, consome menos energia, menos massa para transportar. É a mesma coisa. Quando eu estive na Mackenzie aqui em 2018, fui chamado a polícia para poder sair de lá, era candidato. Tá? Uma universidade cara, mas a minha presença lá incomodou alguns estudantes. O que eu vi na Mackenzie? O pessoal das Forças Armadas, não sabia, tratando ali da blindagem de veículos nossos, né? De blindados nossos, com grafeno. O peso 10 vezes menor. Um carro blindado, que os dois, alguns aqui devem ter, menos 150 quilos. A economia de combustível será enorme, menos massa a ser transportada. As maravilhas do nióbio e grafeno foram calculadas. O grafeno, o único material biplano do mundo. Uma menina aqui que fez o INE há pouco tempo está na Inglaterra. Ela tem na prancheta uma tela para dessanalizar a água do mar. Nós temos tudo aqui, pessoal. Nós temos tudo. O que falta para nós? É a nossa união, cada vez mais união. O que está dando certo. Prazer estar naquela cadeira? Não tem prazer nenhum estar naquela cadeira. É um saco. Tá? Não dá mais para pescar por aí, contar uma piada, tomar um caldo de cana colar, etc. Tá? Mas eu entendo uma missão de Deus. Imagine se tivesse o segundo lugar na pesquisa, não, segundo lugar nas eleições de 2018, não estaria o Brasil. O lockdown, fica em casa se puder, vá para a ponta da praia. Então, mudando a narrativa agora, imagine se a equipe do Paulo Guedes, juntamente com a Caixa, entre outros ministérios, não fizesse rapidamente o auxílio emergencial em 2020. A pessoa ia para a rua, ia ter um saque de supermercado, ia pela fome. Pagamos 48 milhões de pessoas. Aquele pagamento, 68 milhões de pessoas, aquele pagamento mensal era um endividamento de 50 bilhões de reais. Ninguém aguenta isso. Fizemos agora com responsabilidade. Passamos para 400 em dezembro, com a esquerda contrária, tá? E depois, com mais 200, porque a inflação no Jânio Letício se fizeram presente. Tá? A esquerda discursou contra, falou um montão de abobrinha, mas votou favorável porque tinha eleições pela frente. Quando nós, com responsabilidade, começamos a trabalhar junto com o parlamento a questão do preço dos combustíveis, foi a mesma coisa. No Senado, todos os senadores do PT votaram contra o teto de 17% do ICMS para os essenciais. Eu acho que isso aplica a vocês a questão da energia também. Então todo mundo está ganhando. É o empresário, é o proprietário da sua casa, é aquela pessoa que tem um salão de beleza, o dono da padaria, que já está pagando menos na energia elétrica. Mas tudo isso com responsabilidade.
E nós, então, o combustível está aí, já tem alguns locais a gasolina abaixo de 5. E muitos o etanol abaixo de 4. E nunca governadores tiveram tanto dinheiro no cofre. Havia um abuso por lá de lá. Quando faltava, vai dar uma normatizada. Você não sabe o trem que é a gente ir para dentro. Nós acabamos também, no começo do ano, com o álcool turista. Ele era feito aqui, uma usina, andava 300 quilômetros até uma distribuidora, depois voltava os 300 para abastecer. E o pessoal dando porrada o tempo todo. Pancada de governadores. Por exemplo, estou acabando, beleza, você vai passar ali. Estou acabando ali. Então, por exemplo, se não quis falar, tem que... Você pode ver, o Fica em Casa, a economia te vê depois, em 2020, os 20 governadores aumentaram esse semestre de combustíveis, em plena crise, porque o cara ficava em casa, não gastava combustível. Caiu um pouco a arrecadação deles. Eu aceitei a indicação. Só não aceitei a indicação que era do ministro Palaciano. São os 3 que ficam lá o tempo todo do meu lado. Aí tem que ser extremamente de confiança minha, né? No resto aceitamos todo mundo. E o que vocês têm a falar, por exemplo, do Juca, que é o suplente, vamos assim dizer, do Salles? O que tem a falar, por exemplo, do Marcelo, que foi indicado pelo Tarcísio, que está lá na infraestrutura, que acabou de fazer um leilão aqui de aeroportos. E um leilão inteligente, veio pelo Tarcísio, da cabeça dele. O Tarcísio tem a cabeça grande, mas tem um cérebro enorme também. Não é apenas... Quando eu quero ficar bonito, tira uma foto do lado do Tarcísio. Como eu falo que o Marcos Pontes, né, é o gordinho mais leve do Brasil. Quem tem apoio para falar do Marcos Pontes? Ninguém tem que falar, gosta de tomar uma água benta. Então, o que eu tenho a dizer a vocês? Agradecer o momento, a oportunidade, a confiança. Esse Brasil é de todos nós. Eu não precisava ter falado nada aqui, o senhor sabe o que está acontecendo, sabe fazer comparações de anos, né, de outros governos, sabe o que está acontecendo na América do Sul, estão pintando a América do Sul de vermelho, está sobrando aí Brasil, Paraguai, Uruguai, o Equador e por aí. A Venezuela parece que quem está com a Venezuela não, a Colômbia está com um problema sério também depois do cara do M19 chegar à presidência. E dizer que uma semana anterior, o nosso querido 9 deles fez vídeos, né, pedindo votos para essa pessoa lá na Colômbia. Não vou me meter na questão de outros países, cada um faça as suas escolhas e não se esqueça de uma coisa, nós somos escravos das nossas escolhas. Então, a todos vocês, obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos.